Fala rapaziada, tudo bom? Olha, fazendo mais um vídeo aqui, um pouco de análise do que eu vi durante a semana, tá? De semanas passada pra cá, um pouco da seleção brasileira, porque, né, vamos falar do quê? O futebol brasileiro tá parado, o europeu já acabou, então vamos falar um pouco de seleção brasileira. Primeira coisa, Endrick ou Igor Thiago? Eu vi muita discussão sobre eles durante a semana inteira, principalmente depois do jogo contra o Panamá. E uma primeira coisa, rapaziada, que eu acho muito errado. Você jogar um jogador por 2, 3 jogos teoricamente ruins que eles fizeram. Na minha opinião, não foi ruim, foi normal. Não foi nem bom nem ruim, normal. A gente sabe que muitos jogadores, quando vestem a camisa da seleção, eles não sentem a pressão, outros já sentem mais, né? E a gente não consegue explicar o porquê, né? Talvez emocional, não sei. Mas você falar que o Endrick e o Igor Thiago merecem ser reserva, titular por causa de 2 jogos, cara, não, calma, calma. E eu vou te explicar o porquê. A gente tem, vamos falar, o trio de ataque principal, né, apesar de continuar jogando um 4-2-4, mas a gente tem certeza de três principais. Vinícius, Rafinha e o Cunha. Então esses três, no ataque, a gente sabe que sempre vai estar ali. A não ser que no início da Copa, como botou dúvida contra o Panamá e provavelmente contra o Egito, o Ancelotti está em dúvida de quem vai iniciar, mas a gente sabe que os três muito provavelmente vai estar ali. A gente sabe que o Rafinha e o Vinícius, em 2 ciclos de Copa, eles não mostraram pra gente, não passaram nenhuma confiança pra gente que vão resolver na Copa do Mundo. Tanto que a gente pediu muito o Neymar. Eu pedi muito a convocação do Neymar. Então, se em 2 ciclos de Copa eles não passaram nenhuma segurança pra gente, pô, Perão, mas o Vinícius na Copa jogou muito bem. Beleza. Mas a gente ganhou. Ele decidiu. Copa 2022. Quem meteu o gol contra a Croácia? Quem pegou a bola, botou de baixo pra bateu no peito e falou: eu vou decidir. Foi o Neymar. Entendeu? Então, contra uma equipe muito fechada, que se defende muito bem, o Vinícius, nem o Rafinha, nem nenhum outro atacante conseguiu decidir pro Brasil. Foi o Neymar. Entendeu? Então, ele não mostrou fez uma Copa boa? Uma Copa boa. Ponto. Uma Copa boa também fez o Marquinhos, fez o Thiago Silva, também fez os nossos laterais, também fez o Bruno Guimarães, o Paquetá. Fez uma Copa ok. E uma Copa ok não serve pra gente. Então você falar que em 2 ciclos de Copa, o Vinícius nessa agora ele vai decidir, mas ele não mostrou isso pra gente. É questão de você ter 2 carros. Vamos lá. Você tem a opção de comprar 2 carros. Você pode escolher um dos dois. Um carro sempre te dá problema, mas ele nunca te deixou na mão, mas ele sempre dá problema. O outro, ele nunca te deu problema. Ele é novo, tá ali. Você pode usar ele. Você não sabe o que pode acontecer. A grande chance dele dar errado é baixa, tem mais chance dele dar certo. E você prefere qual? Um carro que sempre dá problema ou um carro que pode dar problema, mas as chances são pequenas, que ele mostrou que ele vai estar ali com você. Essa comparação refere-se a Vini Júnior, Hendrick, ou você pode colocar até o Luiz Henrique no lugar do Hendrick, entendeu? Então, em 2 jogos, a gente mostrou que eu vi muita gente falando que o Igor Thiago, o Hendrick e colocando nessa conversa agora o Luiz Henrique, o Luiz Henrique tem que entrar no segundo tempo, ele mostrou mais entrando no segundo tempo. Sim, os jogadores são mais cansados. O time adversário já fez substituição, tá com o time, não é os 11 iniciais. Lógico que ele vai sobressair. 2 jogos que ele entrou de titular, fez um jogo ok, já quer botar ele pro banco de novo? Então por que não bota o Vinícius, Rafinha, o Cunha? Entendeu? O que o Cunha tá ganhando na Premier? Nada. Rafinha caiu na Champions. Ganhou a Liga. Massa. Mas ele ficou machucado bom tempo da temporada. O Vini não ganhou Champions, não ganhou La Liga, não ganhou Copa do Rei, não ganhou nada. Tem 2 anos que não tá ganhando nada. Entendeu? Quem tá metendo gol no Real é o Mbappé. O Vini tá oscilando muito no Real, então a gente tem essa discrepância. Mas eu concordo com vocês que o Vinícius, se ele jogar o que ele joga no Real, pô, incontestável. Mas ele tá jogando? Não tá. Então você pegar essa moeda e falar que o Igor Thiago já merece ser titular e que o Vinícius é banco, ou que o Vinícius é titular e o Luiz Henrique só serve pro segundo tempo por causa dos 2 jogos ruins? Não. Vamos colocar o Endrick nessa conta. O Endrick, ele é um jogador muito bom. Novo, não sente o peso da seleção, não sentiu o peso do Real Madrid, não sentiu o peso do Lyon. Tá muito bem, tá pedindo passagem e não tá sendo cogitado na titular.
Por mais que muitos comentaristas, muitos canais esportivos peçam ele como titular, já começam a falar dele como titular, o Ancelotti não vai botar titular. Ele tem que fazer chover na seleção para ele cavar uma vaga, igual fez o Luiz Henrique. No 4-2-4 do Ancelotti, o Luiz Henrique cavou a vaga dele para o titular. Que ele ia para a Copa, isso era incontestável. A dúvida era, ele vai ser titular? Entendeu? Então o Luiz Henrique conseguiu. O Endrick, o que dá a impressão é que o Ancelotti ele tá na dúvida se ele vai ou não vai com o Endrick, se dá conta, porque a gente viu isso no Real, mas no Real, como tinha mais jogos, mais campeonatos, deixou ele para jogar a Copa do Rei e ele destruiu a Copa do Rei. Então eu sinto isso, que com o Ancelotti e o Endrick ainda tem uma dúvida, mas eu colocaria o Endrick. Então nosso trio de ataque, Vinícius, Rafinha e Cunha, cara, qualquer um ali pode cair pro Igor Thiago, o Endrick ou o Luiz Henrique. Se vocês falarem que 2 jogos um jogador pode ter promoção e o outro pode cair, então vamos falar dos outros 3, entendeu? Então, na minha opinião, é isso. Se a gente não pode jogar 2, 3 jogos na conta de um jogador e falar que ele é banco. Porque se a gente fazer isso, a gente tem que fazer isso a mesma coisa que o titular. O Vinícius, o Rafinha não mostraram futebol pra gente em 2 ciclos de Copa que eles dão conta de aguentar o rojão da seleção brasileira, de vestir amarelinho e falar, eu dou conta. Não mostraram. O que me passa nesses últimos jogos da seleção é que o Vinícius está tendo uma crescente muito boa. E vale dar esse voto de confiança para ele. Não tô falando que tem que tirar o Vinícius. Eu tô falando que se você falar que 2 jogos o Luiz Henrique, o Endrick são todos bancos e o Vinícius não, tá errado. Entendeu? Pau que bate em Chico, bate Francisco. Entendeu? Deixa o Vinícius, deixa o Rafinha. São os 2 jogadores que, teoricamente, são mais casca grossa ali, são mais rodados na seleção brasileira. E vamos ver se eles dão conta. 2 jogos não deu conta? Troca. Se o Igor Thiago e o Endrick estão pedindo passagem, é eles, parceiro. Entendeu? Pô, mas o Vinícius pode decidir. Tá, pode. O Endrick pode decidir também, como fez isso contra a Espanha, fez isso contra a Inglaterra, fez isso contra a França. Cavou o pênalti contra a França, parceiro. Um jogo 1-1, segundo tempo, pegado. O Endrick com um cavalo que é. Porra, pega uma bola, dá o tapa pro fundo, dá o corpo, pum, pênalti. Pum, 2-1 Brasil. Entendeu? Então, assim, é muito complicado falar de 2, 3 jogos que um jogador tem que ser banco, tem que ser titular, que merece, não merece. É complicado. É muito complicado e eu acho que essa discussão ela não tem que ser feita agora, tem que ser feita durante a Copa. A gente pode discutir quem que você acha que tem que ser titular ou não, mas condenar um jogador igual, cara, o Luiz Henrique era um ótimo jogador. Dá tempo pra ele. Vocês estão dando tempo, vocês dão tanto tempo pra Vinícius Júnior, Rafinha, pra Cunha, pra outros jogadores, né? Não tô falando do ataque agora, mas pra outros jogadores mais pra trás, volante, no meio, na zaga. Cara, dá tempo, deixa ele, tá? Deixa ele. 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos. Se ele realmente não estiver bem, aí você tira. O Endrick e o Igor Thiago do mesmo jeito. Eles têm que cavar a vaga. Estão fazendo isso muito bem. Se os titulares não dão conta, coloca eles. Entendeu? É tiro curto. Beleza? Tá. Próxima coisa agora é a formação. 4-2-4 ou no 4-3-3. Pra mim, a seleção ficou muito fragilizada no 4-2-4. Essa é a minha opinião. Vamos lá, rapaziada. Voltando aqui. Tive que fazer uma pausinha aqui rapidinho. O 4-2-4 ou 4-3-3. Na minha opinião, o Brasil fica muito fragilizado com o 4-2-4. Por quê? Porque a gente tem melhores opções de ataque para você fazer uma substituição do que no meio de campo. Mas a gente tem, falando hoje do que a gente viu dos 11 iniciais contra o Panamá, a gente tem Paquetá, a gente tem Neymar, a gente tem Danilo, Fabinho. Cara, nenhum desses para mim vai colocar a mesma qualidade que os 2 titulares estão colocando. Talvez o Danilo no lugar do Bruno Guimarães. Aí você bota Perão, tem o Neymar. Ele tá de meio ou ele tá de ataque? Que na minha opinião ele vai entrar de falso 9. Entendeu? Que ele não vai aguentar marcar. E provavelmente o Ancelotti não vai querer que ele faça isso. Então você tendo um meio mais compactado, um meio mais forte e com um atacante que sempre volta para marcar, pelo menos um. Dos 3 lá na frente, pelo menos um. Na minha opinião, é melhor. Então você jogar no 4-3-3 é melhor que você jogar no 4-2-2. Porque se você precisar de uma peça de reposição no ataque, você tem Ryan, você tem Endrick, você tem Igor Thiago, você tem Neymar, entendeu? Você tem o Martinelli. Você gostando ou não de alguns nomes, eles ajudam a marcação e podem decidir lá na frente. Então você deixando o meio mais conservado
e colocar o ataque para sofrer um pouquinho mais e jogar uma bola de contra-ataque quando precisar, na minha opinião, é melhor. A gente já viu que o Brasil, contra equipes que marcam muito bem, que povoam muito bem o meio de campo, o Brasil sofreu, e sofreu muito. Então, você deixar essa bronca no colo de Casemiro e Bruno Guimarães não vai dar conta, principalmente se eles tiverem meias velocistas e atacantes velocistas. Vamos pegar Portugal, por exemplo. Portugal, qual que é o meio de Portugal? Você tem João Neves, Vitinha, Bernardo Silva. É ruim? E aí? João Neves e Vitinha tava final da Champions League agorinha. Campeão. Você vê a fumaça que eles fizeram no meio de campo. Você acha que o Casemiro e o Bruno Guimarães conseguem acompanhar os dois? O Bruno Guimarães não precisa nem falar, não dá conta. Não dá conta. E o Casemiro, por conta da idade, ele não vai conseguir jogar os 90 minutos. Então você tem que ter um meio mais povoado para que não deixa esses tipos de jogadores jogar. E se precisar, recua um ou dois atacantes. O Vinícius faz essa recomposição e o Rafinha faz essa recomposição muito bem. Falando do Cunha, ele abaixa no meio de campo. Ele pode ser um falso 9 muito bem para pifar essa bola, que é o que ele faz no Manchester United. Ou seja, você tem um meio mais completo. E se precisar de velocidade, solta mais o Vinícius do que o Rafinha, porque o Vinícius de velocidade é melhor do que o Rafinha. Cansaram, não tá bem, não tá dando tanto resultado. Tá vendo que a zaga adversária tá muito fechada? Você tem Endrick, Igor Thiago e Luiz Henrique para segundo tempo. Isso eu tô falando no 4-3-3. E quem que seria no meio, Perão? Você pode deixar Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo. Perfeito. O Danilo marca, o Danilo é um cavalo marcando. Bruno Guimarães com a bola no pé é incontestável, só que ele marcando, ele é um, meu Deus, é uma mãe marcando, entendeu? Então esses três são muito bons. Segundo tempo a gente tem Paquetá, a gente tem Neymar, a gente pode até colocar um Fabinho, porque o Fabinho, junto com o Danilo Santos ali, ou junto com o... Quem que é o outro do meio? É o... Puta merda, agora esqueci o outro do meio. Mas o Fabinho entrando ali pra jogar 30 minutos, 20 minutos, já dá conta do recado, entendeu? Você jogando com esses três, você cansa menos o Casemiro, é a mesma coisa que aconteceu no Real Madrid. O Casemiro vai fazer o limpador de para-brisa, aqui ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ele vai fazer isso aqui, ó, de um lado pro outro. Só que ele não tem ele não tem a obrigação de subir pra jogar. Quem vai subir pra jogar são os outros dois volantes, ou os dois meias, que você preferir chamar, tanto faz. Então você tem vamos botar aqui, o Bruno Guimarães e o Danilo, que o Danilo mostrou que faz isso muito bem e não sentiu o peso da seleção. Então você tem dois jogadores que sobem para jogar junto com Rafinha, Vinícius e Matheus Cunha. Isso, pessoal, falando com a formatação que a gente tem hoje, que a gente sabe que o Luiz Henrique cavou a sua vaga. Então, para mim o 4-3-3 seria melhor do que o 4-2-2. O Brasil ficaria menos exposto e teria seria mais compacto. E para segundo tempo a gente tem melhor opção de ataque. Se o jogo tiver 1-1, 0-0, aquele jogo bola lá e cá, quem que você coloca no segundo tempo? Irmão, coloca Endrick, Luiz Henrique, Neymar de falso 9. Pô, mas vai tirar os três da frente? Não. Tira um volante, um meia. Pode tirar, por exemplo, o Bruno Guimarães. Tira o Bruno Guimarães. Ou se você quer um time mais ofensivo, tira o Casemiro, desce o Danilo, deixa Bruno Guimarães e Neymar, por exemplo. Mas o Neymar não para voltar, o Neymar para armar esse jogo, para tumultuar o meio de campo. Que se você tumultuar o meio de campo, as laterais vão ficar abertas. Quem vai estar nas laterais? Luiz Henrique e Rafinha. Ou Endrick ou Luiz Henrique e Vinícius. Ou Endrick e Vinícius. Ou Endrick e Luiz Henrique. Entendeu? Ou pode ter os três, Vinícius, Endrick e Luiz Henrique. Porque às vezes você pode tirar o Matheus Cunha para colocar o Neymar. Entendeu? E o Neymar não vai ser jogador para marcar. Você vai fechar espaço, mas ele não vai marcar. A gente quer ele para um bola de contra-ataque, para ele estar mais perto do gol, para ele finalizar melhor. Então, na minha opinião, essa é a melhor forma do Brasil conseguir melhorar o meio de campo, melhorar a sua pressão, sem desgastar os seus jogadores de meio, porque a gente não tem substituição à altura, principalmente para marcar, e conservar o nosso ataque. Graças a Deus, a gente tem um ataque muito bom no papel. Vinícius, Rafinha e Matheus Cunha são ótimos jogadores. O Cunha, para mim, o mais fraco deles. Mas se o Vini e o Rafinha jogar na seleção que joga no Barça e no Real, cara, é os dois melhores do mundo, praticamente. Entendeu? Então a gente precisa que eles joguem. E no banco a gente tem três jogadores que não sentiram o peso da camisa. Sem falar que ainda tem o Ryan, tá? Se você quer jogador mais veloz, mais forte, Ryan, Endrick e Luiz Henrique. Luiz Henrique não é tão forte. Você acha? Tromba com o Neguinho lá pra você ver. Cada abraçada que ele dá, papai. Repara nos jogos pra você ver.
Cada abraçado, você não tira a bola dele, não. E se ele dá o tapa no fundo, você acha que ele vai cruzar, ele dá o come pra trás. Bum! Aí você volta, você acha que ele vai cruzar, ele bum, dá outro come. Entendeu? E o Ryan é um cavalo. O Ryan é igual o Hendrick, um cavalo, parceiro. Entendeu? É cada abraçada que ele dá nos caras aqui, ó. Então, assim, a gente tem muita opção boa para segundo tempo pro ataque. Então, para mim, é melhor você desgastar mais o seu ataque porque você tem peça de reposição no segundo tempo do que o meio do Brasil. Essa é a minha opinião. Beleza. Para finalizar, Neymar dúvida para o primeiro jogo contra o Brasil. Para mim, se ele for pro jogo mesmo, se ele for confirmado pro primeiro jogo, ele vai ser entrar ali 15, 20 minutos do segundo tempo, dos 15, 20 minutos finais. Não vai, para mim, não vai ter essa de vai entrar no intervalo, vai entrar nos 10, 15 minutos do segundo tempo. Eu acho muito difícil, porque é contra o Marrocos. A não ser que aconteça uma barbaridade, que o Brasil consiga meter 2, 3 gols ali no primeiro tempo, e aí beleza, bota o Neymar, né? Pegar ritmo de jogo, acostumar com o campo, acostumar com a bola, aí ok. Se não, deixa ele lá, bota no finalzinho do jogo, conserva, vai num jogo que tiver 0-0, 1-1, um jogo pegado, bola lá e cá, marcação dura, botar o Neymar pra quê, cara? A gente precisa dele do 32, do 18 avos pra frente. Ele é importante em si, ele tem que estar bem ali. E você botar ele gradualmente durante a fase de grupo, pra mim é a melhor opção que você tem. Pra que vai arrebentar com ele no primeiro e segundo jogo? Aí vamos falar que o Brasil ganha o primeiro jogo, ganha o segundo jogo, o último jogo contra a Escócia. O Brasil já está classificado, a gente vai colocar provavelmente um time mais alternativo para dar uma rodagem nos jogadores. Aí você coloca o Neymar. É uma seleção teoricamente mais fraca, é uma seleção que, se o Brasil ganhar ou perder, não tem tanta importância porque já vai estar classificado. E aí sim você bota ele, para ter uma rodagem maior, para ter uma minutagem maior, para ele acostumar mais, para ele se entrosar mais com o time. Então ali sim é importante. E daí para frente, a gente consegue, né, ver, analisar o Neymar, se ele vai ter condições, se ele está em condições de entregar aquilo que o povo brasileiro sonha, que é a qualidade técnica que a gente quer dele. Então a gente não quer que ele marque, a gente não quer que ele corra para trás, a gente quer que ele com a bola no pé ele resolva. Um, dois lances, ele resolva, é isso que a gente quer. Acho que todo brasileiro já entendeu isso. Que com a bola no pé, ele resolve o jogo pra gente. Lá perto do gol, a gente quer ir lá perto da grande área. Entendeu? Lá, para trás, deixa que os 9 resolve, os 10 resolve. Neymar, dali para frente. Entendeu? Então vamos ver como é que vai ser a Copa do Neymar. Essa é a minha opinião, né? A dúvida entre os jogadores, a formatação da seleção brasileira, a dúvida do Neymar pro primeiro jogo. Ele não vai pro jogo contra o Egito, já foi confirmado, ele vai ficar na concentração. Então vamos ver como que a seleção vai se sair. Fechou? Rapaziada, tamo junto, valeu. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Eu vou trazer mais vídeos desses, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Eu tava um tempo parado e não consegui trazer, mas eu tentei fazer um combão e trazer para vocês aqui. O que vocês acham? Tá? Se vocês concordam ou discordam, comenta aí. Tamo junto. Valeu!